Duas configurações que você precisa conhecer para fazer fotografias incríveis no modo manual da sua câmera. O modo manual é o modo ideal para se fotografar, pois nele você tem controle total sobre as configurações da sua câmera e sobre a fotografia que você está executando, e pode decidir e controlar todos os aspectos sobre o clique que você vai fazer. E mesmo aí para o uso dos modos semiautomáticos, como prioridade de abertura, prioridade de velocidade, ou mesmo o ISO automático, é preciso compreender o modo manual, pois você precisa saber o que a câmera está fazendo com o parâmetro que está por conta dela, que ela está controlando. Pois engana-se quem pensa que um modo aí semiautomático vai facilitar a sua vida se você não tem pleno conhecimento de velocidade, abertura e ISO que formam aí a exposição. Sendo assim, compreender velocidade, abertura e ISO é crucial para quem quer aprender fotografia. Porém, e sempre tem um porém, né? Muita gente aprende velocidade, abertura e ISO, mas não aprende a fazer algumas configurações complementares para se ter aí o máximo aproveitamento do modo manual aí da sua câmera, né? E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer essas configurações extras, essas configurações aí essenciais para se ter o máximo do modo manual. E você vai se surpreender com o resultado das suas imagens a partir daqui. Esse conteúdo que eu vou apresentar aqui para você é um complemento de um curso gratuito mesmo, tá? Onde eu ensino os 4 pilares da fotografia, que são velocidade, abertura e ISO, que formam a base da fotometria, e o foco, que fecha aí o conceito, a estrutura da execução de uma fotografia, tá? Da execução técnica. Esse curso em questão, né, que eu ofereço aí de forma realmente gratuita, se chama Fotografia Descomplicada e conta também com um certificado de participação no final do curso aí, tá? Você faz todas as aulas, que são 5 aulas, e no final você recebe aí um certificado de participação. E para ter acesso a ele, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, fazer a sua inscrição e você já recebe a liberação das aulas no seu e-mail, tá bom? Vale muito a pena. E voltando aqui para o nosso vídeo, né? Esse conteúdo aqui complementar ao modo manual foi dividido em 2 tópicos para facilitar o aprendizado. O primeiro é referente ao foco, né, que é um dos elementos aí do curso. E o segundo é referente à fotometria, que compreende aí velocidade, abertura e ISO, tá? Então, não pula nenhuma parte aqui deste conteúdo, tá? Porque é muito importante que você siga todas as etapas, tá bom? E vamos aí para os tópicos que vão realmente complementar o uso do modo manual da sua câmera e dar um salto na qualidade das suas imagens. Tópico número 1, os modos de focagem. Quem fez o curso gratuito de fotografia que eu comentei aí no começo da aula, tá? Aprendeu a fazer o foco da maneira correta, aprendeu a utilizar os pontos de foco, fazer o foco e fazer o clique. Porém, existem modos auxiliares ao foco que podem ser empregados aí em uma determinada situação ou em outra, como por exemplo, em uma fotografia estática de um objeto parado ou uma fotografia dinâmica de um objeto em movimento. E esses modos, eles têm a função de auxiliar você nestas condições aí de clique, tá? Eu vou explicar cada um desses modos, tá? São 4, nós vamos focar em 2, tá? 2, vou dar uma breve explicação, mas podemos fazer algo mais aprofundado em outra aula, mas nós vamos aí nos focar nos 2 mais usados, nos mais essenciais, tá? Eu vou abordar a teoria com vocês, depois eu vou mostrar para vocês aí a configuração, tá? Tanto na Canon quanto na Nikon.
tá bom? Então, olha só, o primeiro modo de focagem, tá? É o modo AFS. Essa sigla é usada na Nikon e na Sony. E One Shot é a sigla usada na Canon. Ambos têm a mesma finalidade. Este modo é o modo de fotografia para objetos parados, para objetos estáticos, tá? Como é que ele funciona? Esse é o modo mais comum, tá, pessoal? É o modo que você mais usa. Você que nunca ouviu falar de modos de focagem, não tem esse conhecimento ainda, muito provavelmente você usa o One Shot ou AFS, tá? É o que vem aí default na câmera. Como ele funciona? Você aponta a sua câmera para o objeto, faz o foco, a câmera te informa através de um bip, né? E você faz o clique. Este modo, apesar de ser o mais usado, ele tem ali uma limitação. Se o objeto, o assunto que você está fazendo o foco, se mover depois que você fez o foco, depois que a câmera confirmou, aquele objeto vai sair de foco, tá? Você clicou aqui, bipou, fez, aí é uma criança, a criança se moveu, pronto, já não faço o clique porque vai ficar fora de foco. Você tem que soltar novamente o botão e refazer o foco, tá? E nem você pode se mover, tá? Você fez o foco, bipou. Se você se deslocar um pouco para frente ou um pouco para trás para reenquadrar, pronto, perdeu o foco, tá? Por quê? Porque ele é um foco estático. Você fez o foco, ele informou do foco, não mexe mais, tá bom? Esse é o modo que está default aí na câmera, né, que vem default na câmera e o modo mais utilizado. O segundo modo é o AFC, Nikon e Sony, ou AI Servo, no caso aí da Canon. Este é o modo dinâmico, tá? Ele é o modo inverso do que nós acabamos de ver. Este modo, ele acompanha o objeto que se desloca. Então, por exemplo, você está fotografando uma noiva caminhando no corredor. Se você usar o modo AFS, quando bipar e a noiva andar até você fazer o clique, você pode perder o foco. Se você estiver em AFC, você pressiona o botão até a metade, ele faz o foco inicial e vem acompanhando o objeto que está se deslocando. Dessa forma, ele não perde o foco, caso o assunto esteja em movimento, tá? Uma corrida, alguém caminhando, uma criança correndo, um carro, uma moto, uma bicicleta, né? Tudo que está se movendo, o ideal é usar o AFC ou AI Servo, tá? Por quê? Porque dessa forma você não vai perder o foco, você não vai precisar refazer o foco, e você mantém o foco no objeto independente do movimento, tá? Então esse modo é melhor usar ele constantemente, né? Porque se o objeto parar, ele também para, e realmente ele para. E é só você fazer o clique. Porém, tem alguns inconvenientes neste modo de focagem. Por exemplo, ele não bipa, ele só faz o foco inicial e ele vem seguindo. Por quê? Porque ele não bipa? Porque ele está acompanhando, ele não tem um foco fixo, então ele não bipa. E outra coisa, ele não dispara a luz auxiliar de flash, tá? Muitas vezes quando você põe o flash na câmera, ele emite, né? Alguns flashes emitem uma luz auxiliar de foco, tá? Essa luz, ela ilumina o assunto para que a câmera faça o foco. E quando você está em AFC, em modo dinâmico de foco, o flash também não emite essa luz auxiliar de foco. Então, em determinadas situações não vai ser possível usar esse modo, né? Porque ele não vai ter estes recursos. Então, cada modo de foco é para uma determinada situação, tá bom? Depois nós temos o AFA, tá? Nikon e Sony, e aí focos na Canon, tá? Não vamos nos aprofundar neste modo, mas basicamente ele é uma alternância entre o AFS e o AFC, o AI Servo e o AI Focus, tá? Ele é uma alternância, porém ele tem algumas complicações no seu uso que nós não vamos abordar agora, que não é a intenção aqui dessa aula, tá? E nós temos o foco manual, né? Que é onde você desliga o sistema de foco e gira o anel para fazer o foco manual.
Este foco manual é raríssimas exceções que você vai usar, tá? A menos que você fotografe estilo, que você fotografe insetos, aí você pode usar aí o foco manual, mas para a maioria das situações, com uma câmera DSLR ou uma mirrorless, não é indicado você usar aí o foco manual, ok? Vamos então fazer a configuração, né, a seleção do modo de foco aí na nossa câmera, tá? Vamos começar aí pela Nikon, tá? A linha high-end, tá? A linha high-end são aquelas câmeras que não são de entrada, tá? A linha high-end tem mais botões, mais comandos, mais visores, e isso simplifica muito aí a seleção, tá? Do modo de focagem, tá? Então na Nikon aqui, linha high-end, qualquer uma, pode ser full frame ou crop, você tem, vamos ligar a câmera aqui, tá? Você tem aqui o botão de seleção de autofoco, tá? E foco manual, que é esta alavanca, né? Você troca aqui para autofoco e foco manual. No meio deste botão, desta alavanca, você tem aqui um botão de pressão. Este botão é o botão que faz aí a seleção do modo de foco, tá? Então eu pressionando ele, eu entro no modo de foco, tá? Então eu vou pressionar aqui o botão, tá? Deixa eu ligar aqui o visor. E olha só, quando eu pressionar o botão, tá? Eu estou pressionando com o meu indicador aqui da mão esquerda, tá? Então fica destacado no meu visor os pontos de foco e o modo de foco. E eu vou utilizar aqui, ó, o botão de seleção aqui de velocidade, tá? O mesmo botão que eu troco a velocidade do obturador. Só que quando eu pressionar e manter pressionado aquele botão lá de modo de foco, que eu estou pressionando aqui, ó, com o meu indicador, ele destaca lá e este botão passa a ter a função de alterar o modo de foco. Notem que está em AFC, que é o modo de foco contínuo, que você usa aí para fotografar objetos em movimentos, e se eu girar aqui, eu mudo para AFA, que é o modo de alternância de foco, que nós não vamos abordar, e o modo AFS, que é aí o modo de foco estático, né, o single shot, tá bom? Na linha de entrada também é possível alternar só olhando no visor. Vamos imaginar que está apagado aqui, né? Você não quer apertar o info para aparecer as informações. Você também tem a opção de configurar tudo aqui no visor. Basta você pressionar, deixa eu acender o visor que fica melhor. Basta você pressionar aqui o botão de novo aqui, né, com o indicador da mão esquerda, você entra ali no modo de foco. E girando aqui você também alterna, olha só, AFA, AFS e AFC. AFC foco contínuo, AFS foco estático. Beleza? Na linha de entrada da Nikon, você pressiona o botão I para acessar aí a tela, né, de configurações. Depois, com as setas direcionais, você navega até o modo de focagem, né? No caso está em AFA. Pressiona OK. Você entra nos modos de focagem e aí você seleciona aí entre AFA, AFS, AFC e MF. Lembrando que nós estamos abordando aqui a AFS, que é o foco estático, e a AFC, que é o foco contínuo. Na Canon, na linha high-end, né, também possui aí muitos comandos. Também é simples a seleção aí do modo de focagem, tá? Então a Canon ela tem aqui na parte superior alguns botões, né? Esse é um modelo antigo, tá, gente? Mas geralmente não muda aí de modelo para modelo. Se mudar, muda muito pouco, tá? Mas ela vai ter aí um botão AF Drive, tá? Ao pressionar esse botão AF Drive, olha o que acontece. Você entra aí nos modos, né? Tanto de disparo quanto de foco. E girando também o botão aqui do seletor de velocidade, você consegue alternar pelos modos de foco. Olha só, você pode selecionar iFocus, iServo e One Shot. One Shot, né, como nós já vimos na teoria, é o foco
estático, tá? Onde você fotografa objetos parados. Aí foco é a alternância, que nós não estamos abordando, e aí servo é para você acompanhar o objeto, ou seja, utilizar aí o foco contínuo, beleza? Na linha de entrada da Canon também é muito simples, tá? Você entra no modo AF pressionando o botão AF nas setas direcionais e depois com as próprias setas direcionais você seleciona ali entre One Shot, iFocus e iServo. Depois você pressiona o botão Set e pronto, já está selecionado aí o modo de focagem. Lembrando que o One Shot é o modo estático e aí servo é o modo dinâmico, onde o foco vai acompanhar o deslocamento do objeto. Tópico número 2, os modos de medição de luz. Lá no curso gratuito, onde você aprende lá a fotografia básica, você aprendeu a definir velocidade, abertura e ISO, que formam a fotometria. Acontece que a definição destes parâmetros depende também de um outro fator, que é o modo como a câmera mede a luz, aquela luz ambiente, tá? Aquela luz disponível ali no momento da cena. E existem alguns modos que a câmera pode interpretar de uma forma ou de outra aquela iluminação. Só que antes de nós entrarmos aqui neste conteúdo, nessa medição de luz, eu quero fazer um pedido muito especial para você. Se você está gostando desse conteúdo aqui, se esse conteúdo está agregando para você, considere deixar aqui o seu like, tá? Ajuda muito aí nós criadores de conteúdo. Eu peço também que se você tiver alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário aqui nesse vídeo, mesmo que não seja sobre este tema que estamos falando aqui. Sendo sobre fotografia, você pode comentar em qualquer vídeo aqui que eu estou sempre respondendo para você. Se você tem algum amigo também, compartilha esse conteúdo com ele. E considere também se inscrever aqui no canal para receber aí novos conteúdos, tá? E ao se inscrever, confere se o sino de notificações está ativado. Se não estiver, ative. E você que já é inscrito também confira aí se o sininho de notificações está ativado para que você receba aí notificações de todos os conteúdos, tá? E dessa forma também contribui aí com nós criadores de conteúdo, tá? E vamos voltar aqui para a nossa medição de luz, o nosso tema, tá? Então a câmera, ela possui alguns modos de medição de luz que podem afetar diretamente o fotômetro, tá? Como o fotômetro interpreta aquela luz que está disponível, tá? Nós vamos abordar os três principais, tá? A Canon possui um a mais ali, mas não vai fazer muita diferença. Mas você entendendo aqui os três principais, você já vai dominar aí os modos de medição de luz, tá bom? O primeiro modo é o modo matricial, tá? Matricial ou avaliativa. Neste modo, a câmera mede a luz do quadro completo, tá? De toda a área da fotografia. E aí ela faz uma média de toda aquela extensão e te informa no fotômetro, né? Qual é a luz ideal, né? Qual é os parâmetros, a configuração de parâmetros que você vai definir para capturar aquela média de luz que está na cena, tá? Este modo é o modo mais usado na fotografia, tá? No contexto geral é o mais empregado para quem faz eventos, ensaios, qualquer tipo de foto, né, natureza, você vai usar ali o modo matricial, onde a câmera calcula o quadro todo, tá? O segundo é o modo ponderado ao centro. Neste modo, a câmera ignora as laterais da imagem, as extremidades, e faz um cálculo mais central, de uma área central ali da imagem, tá? Ela calcula só naquela área, ignora as bordas ali, as laterais. Esse modo, ele é mais... ele é não mais usado, mas ele seria mais bem-vindo, por exemplo, numa fotografia de retrato. Você vai fazer ali um meio corpo,
de uma pessoa e você não quer a área toda medida, tem contraluz atrás ou tem objetos que não interessam atrás, você não quer pegar aquele fundo, então você mede a luz, né, a exposição somente ali no rosto da pessoa que está preenchendo meio quadro da imagem, né, ou um meio corpo que está preenchendo meio quadro, e ele mede e ignora as pontas, tá? E existe um terceiro modo, tá, que é o modo pontual, onde a câmera mede só um ponto, tá bom? Um pequeno ponto onde você define ali, ele vai medir a luz apenas neste ponto. Neste ponto ele vai ignorar todo o restante. Você está, por exemplo, fotografando uma cena de muito contraste, com muita luz atrás, e você, de repente, o primeiro plano está saindo escuro, né, que você está tentando fotografar, né? Então você seleciona o modo pontual e define aquele ponto que você quer que a fotografia esteja bem exposta, desde que você entenda que o resto será ignorado, pode estourar ou pode ficar escuro, mas o importante é definir aquele pequeno ponto, a fotometria naquele pequeno ponto. É uma fotometria mais de precisão, tá? E usada em determinadas situações, fotografia de estilo, né? Fotografia no contraluz de um objeto pequeno, né? Você vai usar aí este modo, tá? O modo de medição pontual, tá bom? Nós vamos ver aí na prática, tá? Como foi feito com os modos de foco, nós também vamos ver aí os modos de medição de luz aqui na prática, tá? É muito importante não confundir os modos de medição de luz com os modos de focagem, tá? Eles têm ali simbologias parecidas, né? O ponto, por exemplo, a medição pontual, ela tem uma simbologia muito parecida com o ponto de foco da câmera. Então é muito importante não confundir aí os modos de foco com os modos aí de medição de luz, tá bom? E vamos ver aí na prática, né, como é que configura isso na câmera. Vamos ver a configuração, né, a seleção do modo de medição de luz aí na Nikon High-End, tá? A Nikon High-End, né, ela também tem um botão aí dedicado para a seleção aqui do modo de medição, tá? Muito simples, tá, gente? Não tem segredo nenhum. É só você pressionar e ela entra aqui, ó. Você mantém pressionado e ela entra ela destaca ali, né, o modo de medição e você seleciona, tá? Ela deixa só ele ativo e também girando aqui o botão de seleção de velocidade, você alterna os modos de medição, tá? A Nikon, né, ela tem aí o modo de medição matricial, que mede o quadro todo. Ela tem o modo pontual, que mede a luz em um ponto específico da cena. E ela tem o ponderado, que ela mede uma parte maior ali no centro, né, no centro da imagem, onde está selecionado ali a opção de medição, tá? E ela também possui aqui a opção de você fazer pelo visor aqui, tá? Tem ali, ó, a opção, pegar uma posição boa aqui, e aí você alterna aqui, ó, matricial, pontual e ponderada, beleza? Na linha de entrada da Nikon, você vai pressionar o botão I e vai usar aí as setas direcionais para navegar até a opção de medição, tá? Onde vai entrar aí nos modos de medição. Vai pressionar OK, vai entrar nos modos de medição e vai selecionar aí um dos modos disponíveis. E na Canon linha High-End, nós também temos aí um botão dedicado para o modo de medição de luz, tá? Nós temos aqui este botão, tá? Ele tem a função de alterar o balanço de branco e também o modo aí de medição de luz, tá? Nós vamos pressionar este botão e aí nós entramos aí na tela de configuração, de seleção. Com o seletor de velocidade, nós conseguimos selecionar o modo de medição, tá? Nós temos aí a matricial, a parcial, a medição pontual e a ponderada com predominância ao centro. Lembrando que a Canon tem aí
uma opção a mais de medição de luz. E também é possível selecionar aqui o modo de medição aqui no visor, tá? Você tem aqui a matricial, a parcial, pontual e aqui a predominância ao centro, ok? Na linha de entrada da Canon, nós pressionamos aí o botão menu e vamos localizar aí o modo de medição. Dependendo do modelo da sua câmera, pode estar em um lugar diferente. Localizando aí o modo de medição, né, com as setas direcionais, você vai pressionar aí o botão 7 para entrar nos modos de medição e aí você vai escolher, de acordo com a imagem da direita aí, escolher o modo de medição que você quer usar.